Um galo sozinho não tece uma manhã. Ele precisará sempre de outros galos. Mas, no caso de João Cabral de Melo Neto, ele sozinho já faz muito, tanto pela literatura pernambucana quanto pela brasileira. O que temos para hoje são Instituto Cinéias. Eu sou a Larissa Bertolino, você está no canal Uma Garota Quixotesca, onde nós nos propomos a compartilhar literaturas através das conexões que o Dom Quixote estabelece com a modernidade, com o romance, com os temas, com tudo aquilo possível que ele nos propõe pela literatura. E você se encontra mais especificamente no segundo episódio da nossa série de autores pernambucanos. Lá em 2018 nós fizemos uma apresentação de 5 autores pernambucanos. Aqui nós repetimos e vamos repetir a figurinha porque sim, João Cabral de Melo Neto é o meu poeta pernambucano favorito. Nós já apresentamos aqui Uma Faca Só Lâmina, uma resenha individual, e Morte e Vida Severina nesse mesmo quadro lá em 2018. Interessante ter sido esses dois poemas porque um é provavelmente o favorito do autor e o outro ele tinha certa aversão de rever, de tocá-lo novamente. Educação pela Pedra é uma obra ali da década de 60, escrita em parte em 65, mas publicada em 66. Eu a escolhi porque foi mais uma comprovação, relendo um dia desses, de que sim, João Cabral de Melo Neto é o meu poeta favorito e que vocês precisam conhecer mais e que eu preciso trazer mais dele por aqui. Não só em comparação a esse autor, mas em outras obras, com outros tipos de textos já lidos. A Educação pela Pedra é aquele tipo de texto que você precisa parar, sair um pouquinho dele, respirar, tomar fôlego, às vezes ficar na caixinha do nada para poder voltar a relê-lo. Assim como o João Guimarães Rosa, que nós estamos nos despedindo nesse mês na jornada de leitura conjunta. João Cabral de Melo Neto foi diplomata brasileiro em vários países ao redor do mundo. Ele é um dos responsáveis pela nova poesia brasileira ali desenvolvido no século passado. É muito gracioso às vezes assistir as entrevistas, assistir as gravações do João Cabral, porque por mais que ele fosse cosmopolita, que ele vivesse em várias capitais do mundo e tenha tido contato com várias pessoas ao redor do mundo, ele possuía um sotaque muito forte, possuía vícios de linguagem bem evidentes, uma dicção às vezes um pouquinho problemática, mas ainda assim nos apresentou poesias incríveis. Pouco dessas contradições e que na verdade eu não creio que sejam de fato contradições, mas camadas da complexidade de cada indivíduo, não só de cada poeta, tem um pouco a ver com uma das coisas que o Cabral dizia e que ele queria ser crítico. O sonho da vida dele era ser crítico literário. Quando ele chegou aos 17 anos, percebeu que ele não tinha bagagem cultural suficiente para isso, então decidiu tornar-se poeta, o que acabou posteriormente fazendo com que ele desenvolvesse uma espécie de poesia metacrítica, que é algo bem presente em A Educação pela Pedra, que me faz questionar o que o João Cabral diria hoje em dia sobre o modo como nós na internet lidamos com a literatura, lidamos com o fazer poético, criticando, de certa forma, o fazer poético dos outros. Educação pela Pedra é uma obra metacrítica, como dito, ele fala sobre o fazer literário, sobre a produção poética, especialmente das imagens. João Cabral dizia que a sua poesia ela era mais visual, imagética, do que necessariamente auditiva, que poético nos seus textos estaria mais nas imagens que nas rimas, na métrica, no ritmo. E esse talvez seja um dos livros onde isso está mais evidente. Ele gostava de usar muito a expressão, que ele aplica inclusive em entrevistas falando sobre essa obra, que sua poesia necessariamente deveria dar a ver as coisas. Se literatura é representação, mímese, a forma como ele produzia sua literatura deveria ser capaz de desenvolver na mente do seu leitor as imagens, fazer com que ele visse coisas concretas, coisas do mundo físico real, e não apenas dos sentimentos, da subjetividade. E a maioria dos poemas dessa obra nos é permitido ver essas imagens. Eu compartilho com você nesse vídeo de hoje algumas imagens aqui do meu sertão /agreste, onde eu fui identificando essas imagens que são possíveis de encontrar nos poemas de A Educação pela Pedra. Porém,
Especificamente falando sobre o poema que dá título a essa coletânea da década de 60, o João Cabral vai mostrar como a pedra ela acaba sendo um objeto que ensina o homem. Primeiramente, ela é vista como um objeto sem qualidade, algo banal, algo sem nenhum valor inerente. Posteriormente, no decorrer do texto, vai se percebendo o potencial que a pedra tem, que a pedra pode fazer muito pelo homem. Há tanto uma possibilidade interpretativa de ver a pedra como várias coisas, como simplesmente de continuar vendo-a como uma simples pedra, tal qual aquela do Drummond de Andrade, que havia uma pedra no meio do caminho havia uma pedra. Um dos versos dirá: lições de pedra para quem soletrá-la, dando uma ideia de que se até mesmo o objeto que produz as lições, o projeto que produz a educação é inanimado, é visto como algo bruto, sem sentimento, ainda que ele tivesse algo muito profundo para falar, a condição humana se encontra de tal modo que também não haveria quem fosse educado. Tanto pode ser um sistema de educação, de desenvolvimento de vida, de aprendizagem, mas também refletindo essa nova forma de visão poética. Essa obra aqui está na década de 60. Já passaram grandes nomes ali do modernismo. Já tivemos a Semana de 22, nós já tivemos a geração de 30, a geração de 45. Temos já grandes nomes. O João Guimarães Rosa está produzindo nessa época, né? Grande Sertão está sendo publicado nessa época. Então, digamos que o suprassumo do nosso modernismo, o resultado maior do nosso modernismo está saindo naquele momento. Quantos poderia pensar que não há mais em que inovar, em que se radicalizar? João Cabral vem com a sua ideia de educação pela pedra. Ele acaba invertendo a concepção, digamos, tradicional ou corriqueira que se teria da imagem na literatura, do físico, do palpável, do real, transformado em subjetivo. Ele, na verdade, trata o subjetivo saindo de cena, dando lugar à objetividade, o que potencializa essa nova maneira de ver o mundo, de perceber as coisas, de olhar a própria arte e a nós mesmos. Claro que aqui se intensifica muito o mote modernismo da arte pela arte, isso é um fato. Em toda a sua obra, mas especialmente em A Educação pela Pedra, o João Cabral acaba buscando uma aventura intelectual, um experimentalismo, uma inovação, uma experiência estética, muito mais do que um contato com os temas universais literários. Mais do que falar sobre o amor, mais do que falar sobre o medo, sobre a dor, sobre a paixão, sobre o carinho, sobre o desejo, ele está falando da arte, ele está falando da poesia, da palavra. Uma frase muito recorrente dele, que acaba intensificando e explicando bastante o que essa obra nos gera, não somente os seus textos todos, mas especificamente Educação pela Pedra, é que ele, no seu bom sotaque, dizia que a literatura vive na base do mal-entendido. Tanto o autor que escreve está produzindo mal entendido seu com a própria vida, consigo mesmo, quanto a crítica, quando vai julgá-lo, produz diversos mal-entendidos. O leitor normal, comum, também terá confrontos com essa comunicação, porque de fato não existe a ideia do que o autor quis dizer, mas a experiência que o leitor, seja ele crítico ou não, seja ele outro poeta ou não, terá com aquela obra. Para se buscar cada vez mais clareza e potencializar essa experiência, se diminui a subjetividade, se aumenta a objetividade, que contraditoriamente acaba ampliando o simbólico. Uma coisa que eu percebo, além da produção de imagens, além de ficar muito detalhado, muito claro, sem ser pedante, como algumas obras do naturalismo, realismo, inclusive, essa produção de imagens que o Cabral produz em todas essas obras, mas é como, além da imagem, nós tivéssemos na mente a palavra, a imagem da palavra aqui escrita, aqui delineada. Quando ele nos conta que o galo sozinho não tece uma manhã, eu não tenho apenas a imagem de um galo no puleiro, numa fazenda, do galo do meio do sertão. Eu tenho as palavras galo, manhã, tecer, todas aqui formadas enquanto imagem e texto, me recordando que estou com acesso a uma poesia e eu posso sentir mais intensamente os efeitos que ela causa sobre mim, porque acabam sendo efeitos não muito esperados.
Uma das coisas que eu mais gosto no João Cabral e que a Educação pela Pedra acabou intensificando, né, num momento tão simbólico e intenso da minha vida, no final, da reta final do mestrado, da minha dissertação, que a linguagem tem o potencial não apenas de representar, mas de criar imagens. E que essas imagens, essas palavras, podem ser belas por si só, sem nenhum adereço, sem nenhum adorno, simplesmente por estarem ali e existirem. Então é isso, meus queridos cavaleiros andantes. Esta é a nossa resenha de A Educação pela Pedra, do João Cabral de Melo Neto, segundo autor, tratado aqui na sequência de autores pernambucanos. Provavelmente agora em abril, não sei, eu queria apresentar uma outra obra, talvez eu pule a sequência a ver. Os detalhes eu explico para vocês lá no Instagram quando nós decidirmos. Mas se você já havia entrado em contato com essa obra, coloca aqui embaixo para mim qual é o seu poema favorito da coletânea da Educação pela Pedra. Nós já temos uma autora na manga, mas se você tem algum outro autor pernambucano que você gostaria de ver por aqui, também coloca aqui como sugestão. Sexta-feira nos vemos com um vlog sobre uma outra experiência literária. E enquanto isso, nós vamos nos encontrando lá no Instagram e recordando sempre que possamos todos os dias sair da biblioteca e ver muito além das manhãs de vento. Valeu!